Imagina você caminhando por esse mundo sem que os ataques emocionais dos outros nem te toquem. Imagina pessoas tóxicas perdendo completamente o poder sobre sua paz interior. Imagina estar tão psicologicamente fortificado que manipulação simplesmente escorrega em você como água no vidro. Parece impossível. Carl Jung também achava, até que em décadas de trabalho clínico, ele descobriu 7 princípios fundamentais que podem transformar pessoas de emocionalmente vulneráveis para psicologicamente intocáveis. E antes de eu te revelar essas 7 regras, você precisa entender que esse conhecimento é perigoso. Perigoso para todos que tentam te controlar. Perigoso para dinâmicas tóxicas, perigoso para o papel de vítima em que você talvez esteja preso. Então, se você está realmente pronto para essa transformação, me mostre agora. Se inscreva nesse canal, deixa aquele like e comenta: estou pronto aqui embaixo. Por que tão direto? Porque só pessoas que realmente se comprometem realmente transformam. Os outros vão apenas assistir e depois voltar para seus velhos padrões. A qual grupo você pertence? Prove agora e ativa o sininho, porque o que vem aqui não está em nenhum livro de psicologia. Vamos lá. A primeira regra vai virar completamente de cabeça para baixo seu entendimento sobre feridas emocionais. Jung chamava isso de lei da responsabilidade psíquica. E aqui está a verdade chocante que ninguém quer ouvir. Você não é ferido pelo que as pessoas fazem. Você é ferido pelo significado que você dá às ações delas. Deixa isso afundar. 2 pessoas podem experimentar exatamente o mesmo tratamento. Uma pessoa fica destroçada, a outra completamente intocada. Qual a diferença? Não o que aconteceu, mas a história que elas contam sobre o que aconteceu. A interpretação, a atribuição de significado, a construção narrativa da realidade delas. Jung passou a vida inteira entendendo que nós não vivemos na realidade, mas na nossa interpretação da realidade. E essa interpretação está completamente sob seu controle. Espera, já estou ouvindo as objeções. Mas e as feridas reais? Traição, abuso, abandono? E aqui está a resposta radical. Mesmo assim, você escolhe qual história conta sobre isso. Você pode contar a história. Essa pessoa me destruiu. Nunca vou confiar de novo. Minha vida está arruinada. Ou você pode contar a história. Essa pessoa me mostrou quem ela realmente é. Aprendi lições valiosas. Agora sou mais sábio e mais forte. Mesmos fatos. Consequências emocionais completamente diferentes. Jung reconheceu que as pessoas emocionalmente resilientes não são aquelas com quem nada de ruim aconteceu. São aquelas que aprenderam a construir suas histórias conscientemente. A primeira regra é: assuma responsabilidade total pelo significado que você dá aos eventos. Isso não é culpar a vítima, é o oposto. É a forma mais radical de autoempoderamento. Enquanto você acreditar que outros podem te ferir, você dá poder a eles. Enquanto você acreditar que seu estado emocional depende de fatores externos, você é escravo das circunstâncias. Mas no momento em que você entende que você cria o significado, que você escreve a história, que você escolhe a reação emocional, nesse momento você se torna livre. Não livre da dor, mas livre na sua relação com a dor. Aqui está uma aplicação imediata. Pensa na última situação em que você se sentiu ferido. Agora se pergunta: qual história estou contando para mim mesmo sobre o que aconteceu? Essa é a única história possível? Poderia haver outra interpretação? Uma que me dá poder ao invés de tirá-lo? Uma que me posiciona como criador ao invés de vítima? Pesquisas psicológicas mostram que pessoas que conscientemente escolhem suas construções narrativas têm taxas significativamente menores de depressão, ansiedade e PTSD. Por quê? Porque elas não estão presas em uma história imposta de fora. Elas são autoras da própria experiência. Regra número 2,
vai ainda mais fundo no que Jung chamou de economia da energia psíquica. E aqui fica realmente fascinante porque isso afeta cada um de nós. Você já percebeu como se sente completamente drenado depois de certas interações? Como algumas pessoas literalmente sugam sua vitalidade? Como após alguns encontros você fica exausto por dias? Isso não é metáfora. Isso é energia psíquica real sendo transferida. Jung entendeu que a psique opera com um suprimento limitado de energia vital. Cada vez que você investe essa energia em relacionamentos tóxicos, em discussões intermináveis, em tentar consertar pessoas que não querem ser consertadas, você está desperdiçando esse recurso precioso. E aqui está a verdade brutal. A maioria das pessoas queima toda a sua energia psíquica em relacionamentos que as esgotam e então não tem energia restante para sua própria transformação, seu próprio crescimento, sua própria vida. A segunda regra é: torne-se avarento com sua energia psíquica. Pare de dar para pessoas que não a valorizam. Pare de desperdiçar em situações que não te nutrem. Pare de usar em coisas que não te fazem evoluir. Isso soa duro, eu sei, soa quase egoísta. Mas aqui está o que Jung entendeu. Se você não protege sua própria energia psíquica, você se torna uma casca vazia. Você se torna alguém que dá aos outros o que você mesmo não tem. Você se torna um poço que secou, mas ainda tenta saciar a sede dos outros. E isso não é generosidade, isso é suicídio psicológico. A psicologia moderna confirma o que Jung intuitivamente captou. Pessoas com limites saudáveis, que protegem sua energia, não são apenas mais felizes, mas também melhores parceiros, melhores amigos, melhores seres humanos. Por quê? Porque eles dão da abundância, não da carência. Aqui está como você aplica essa regra. Comece a ver cada relacionamento, cada interação, cada compromisso através das lentes da economia de energia. Pergunte-se: isso me dá energia ou tira a energia de mim? Isso me nutre ou me esgota? Isso me faz avançar ou me segura? E então, e isso é crucial, haja de acordo. Se algo consistentemente te drena, retire-se. Se alguém toma sua energia sem dar nada de volta, estabeleça limites. Se uma situação te suga, saia dela. Isso não é frieza, isso é sabedoria, isso é inteligência emocional, na sua forma mais elevada. Jung diria que isso é parte fundamental da individuação, a jornada para a completude psicológica. Você não pode se tornar completo se está sendo despedaçado por pessoas e situações que te sangram até secar. Agora escreve aqui nos comentários. Você reconhece situações na sua vida que constantemente roubam sua energia? Qual pessoa ou qual padrão te esgota mais? Compartilha isso, porque sua honestidade pode abrir os olhos de alguém hoje. Regra número 3 é talvez a mais difícil, mas também a mais libertadora. Jung chamava isso de abraçar o lado sombrio. E aqui está, porque isso é tão poderoso. A maioria das pessoas continua sendo ferida pelas mesmas coisas repetidamente porque elas não integraram suas próprias sombras. Deixa eu explicar o que isso significa. A sombra é tudo em você que você não quer ver, que você rejeita, que você suprime. São as partes de você que você considera inaceitáveis. Sua raiva, sua escuridão, seu egocentrismo, sua manipulação, sua carência. Todo mundo tem uma sombra, absolutamente todo mundo. Mas aqui está o problema. O que você não reconhece em si mesmo, você projeta nos outros. E o que você projeta nos outros, dá poder a eles sobre você. Se, por exemplo, você não reconhece sua própria raiva, então você vai reagir de forma hipersensível à raiva dos outros. Se você não vê sua própria manipulação, você vai constantemente se sentir manipulado. Se você nega sua própria carência, vai atrair pessoas carentes e então se irritar com elas. Você vê o padrão? Jung reconheceu que só podemos ser feridos por qualidades nos outros que não integramos em nós mesmos. A terceira regra, então, é: integre sua sombra.
Reconheça as partes escuras em você. Admita para si mesmo que você também é capaz de egoísmo, de manipulação, de dureza, de indiferença. Isso não significa que você vai agir com essas qualidades. Significa que você as reconhece. E nesse reconhecimento, elas perdem poder sobre você. Pesquisas psicológicas mostram consistentemente que pessoas que integram seus aspectos sombrios são emocionalmente resilientes. Por quê? Porque elas não são mais abaladas pelo que veem nos outros. Se você reconhece sua própria capacidade para frieza, então a frieza dos outros perde o poder de te destruir. Se você aceita sua própria vulnerabilidade, então você pode segurar a vulnerabilidade dos outros sem ser sobrecarregado por ela. A integração da sombra não te torna sombrio, te torna completo, e completude é a armadura emocional definitiva. Jung disse: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso não é pessimismo. Isso é a verdade psicológica mais profunda. Aqui está um exercício prático. Da próxima vez que alguém te ferir, pergunte-se: eu também tenho essa qualidade em mim? Não para se envergonhar, mas para se tornar consciente. Se alguém te ignora e isso te machuca, reconheça: eu também já ignorei pessoas. Se alguém é frio com você e isso te atinge, admita: eu também posso ser frio. Esse reconhecimento não é fraqueza, é a fundação da indestrutibilidade emocional. Porque quando você reconhece tudo em si, nada no exterior pode mais te abalar. Você não está mais em reação, você está em observação. E observação sem identificação é liberdade. Regra número 4 vai mudar a forma como você vê relacionamentos. Jung chamava isso de autonomia psicológica radical. E aqui está a percepção revolucionária. Você não deve nada a ninguém. Não sua energia, não seu tempo, não seu trabalho emocional. Ninguém tem direito sobre você só porque existe, só porque é família, só porque vocês têm história, só porque precisa de você. Isso vai desagradar muita gente. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre lealdade, sobre obrigação, sobre amor. Mas aqui está a verdade que Jung entendeu. Relacionamentos verdadeiros não se baseiam em obrigação, mas em escolha livre. Se você fica com alguém por culpa, por medo, por senso de dever, então você não está em relacionamento, você está em prisão. A quarta regra é: reivindique sua autonomia psicológica de volta. Isso significa que você se permite deixar relacionamentos que te envenenam. Isso significa que você se permite dizer não sem se explicar. Isso significa que você se permite colocar suas necessidades acima das expectativas dos outros. Estudos em teoria do apego mostram que pessoas que permanecem em relacionamentos por autonomia são significativamente mais felizes do que pessoas que ficam por obrigação. Por quê? Porque conexão real só é possível quando ambas as partes são livres para ir, mas escolhem ficar. Se você está preso, seja por culpa, por medo, por expectativas sociais, isso não é relacionamento. Isso é uma prisão. E aqui está o que a maioria não entende. Quando você exige autonomia psicológica, quando você deixa claro que você tem escolha, duas coisas acontecem. Ou a outra pessoa te respeita mais e o relacionamento se aprofunda, ou a pessoa se sente ameaçada e se distancia. E ambos os resultados são bons para você. No primeiro caso, você ganha um relacionamento autêntico. No segundo caso, você perde uma ligação tóxica. Jung diria que isso é um processo natural de seleção. As pessoas que não conseguem respeitar sua autonomia são as pessoas que nunca puderam realmente te amar. Elas só queriam alguém que pudessem controlar. E isso não é amor. Isso é possessão. Aqui está como você implementa isso. Comece a tomar suas decisões por autonomia, não por obrigação.
Se você liga para alguém, faça porque quer, não porque deve. Se você fica com alguém, faça porque escolhe, não porque está preso. Se você ajuda alguém, faça por generosidade, não por culpa. Essa diferença pode parecer sutil, mas é fundamental. É a diferença entre uma vida em liberdade e uma vida em desespero silencioso. Autonomia psicológica não significa isolamento. Significa que suas conexões são autênticas porque nascem da escolha, não da coerção. Regra número 5 é especialmente poderosa para pessoas altamente sensíveis, que sentem muito, que amam profundamente. Jung chamava isso de diferenciação emocional. E aqui está o que isso significa. Você precisa aprender a distinguir entre suas emoções e as emoções de outras pessoas. Isso parece óbvio, mas para muitos de nós não é. Se você é altamente empático, se você é emocionalmente permeável, então você absorve os sentimentos dos outros como uma esponja absorve água. Alguém vem até você com raiva e de repente você sente raiva. Alguém está deprimido e de repente você está para baixo. Alguém está ansioso e de repente você tem pânico. E o problema é, você pensa que essas são suas emoções. Você pensa que você está com raiva, deprimido, ansioso, mas frequentemente essas não são suas emoções. São os sentimentos dos outros que você captou. A quinta regra é, aprenda a diferenciação emocional. Pergunte-se constantemente, esse sentimento é meu ou de outra pessoa? Eu estava assim antes de interagir com essa pessoa? Ou meu estado emocional mudou após o contato? Essas perguntas simples podem ser revolucionárias. Pesquisas neurocientíficas indicam que pessoas com empatia elevada realmente espelham neurologicamente os estados emocionais dos outros. Seus neurônios espelhos são tão ativos que eles literalmente sentem o que outros sentem. Isso é um dom, mas pode ser uma maldição se você não aprender a diferenciar. Se você não distingue entre suas emoções e as dos outros, então você se torna a lixeira emocional de todos ao seu redor. Jung reconheceu que pessoas sem diferenciação emocional nunca podem se tornar psicologicamente autônomas. Elas estão constantemente sendo puxadas pelos humores dos outros. Elas não têm estabilidade emocional porque seu estado interno depende de fatores externos. E isso as torna incrivelmente vulneráveis. Mas aqui estão as boas notícias. Diferenciação emocional é uma habilidade que você pode desenvolver. É como um músculo que você pode treinar. Quanto mais você pratica distinguir entre suas emoções e as dos outros, mais forte essa habilidade se torna. E quanto mais forte essa habilidade, mais indestrutível você se torna emocionalmente. Quantas dessas regras você já reconheceu na sua própria vida? Qual regra mais ressoa com você? Escreve seu número aqui nos comentários. Estou realmente curioso para ver o que mais impacta você. Aqui está uma técnica poderosa. Quando você interage com alguém e de repente sente uma mudança emocional forte, pause. Respire fundo. Pergunte-se, esse sentimento pertence a mim? É uma resposta apropriada à minha situação atual? Ou eu acabei de entrar no campo emocional de outra pessoa? Frequentemente você vai descobrir que a emoção não pertence a você. E no momento em que você reconhece isso, você pode deixar ir. Você pode dizer, isso não é meu, eu devolvo isso. Isso não significa que você não é compassivo. Significa que você não carrega mais a bagagem emocional dos outros. E isso é crucial para a indestrutibilidade emocional. Regra número 6 é talvez a mais radical. Jung chamava isso de solidão consciente. E antes de você desligar, deixa eu explicar o que isso realmente significa. Não significa que você deveria estar sozinho. Significa que você precisa ser capaz de estar sozinho. E essa é uma diferença fundamental.
A maioria das pessoas está tão desesperada por conexão, tão aterrorizadas pela solidão, que elas ficam em relacionamentos tóxicos, se contentam com conexões superficiais, traem a si mesmas só para não ficarem sozinhas. E isso não é amor, isso é medo. Jung entendeu que pessoas que não conseguem ficar sozinhas nunca podem realmente estar em relacionamento. Por quê? Porque elas precisam da outra pessoa para preencher o vazio dentro delas. Elas não vêm da plenitude, mas da falta. A sexta regra é: desenvolva a capacidade de estar conscientemente sozinho, não isolado, não cortado, mas completamente confortável na sua própria companhia. Isso significa que você é suficiente para si mesmo. Isso significa que você é sua própria fonte de alegria, de significado, de realização. Isso significa que outras pessoas enriquecem sua vida, mas não a definem. Pesquisas psicológicas mostram consistentemente que pessoas confortáveis com solidão têm relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque elas vêm da escolha, não do desespero. Porque elas não sufocam o outro com carência, porque elas são emocionalmente autônomas. Jung falava frequentemente que verdadeira individuação requer solidão, não como punição, mas como espaço necessário para autoconhecimento. Se você nunca está sozinho, se você está sempre rodeado de outros, se você está constantemente distraído, então você não tem oportunidade de realmente se conhecer. Você não tem oportunidade de confrontar suas próprias sombras, de ver seus próprios padrões, de explorar sua própria psique. E sem esse autoconhecimento, você permanece reativo, você permanece vulnerável, você permanece dependente de fontes externas para seu bem-estar emocional. Aqui está um exercício radical. Passe tempo conscientemente sozinho. Não porque você tem que, mas porque você escolhe. Desligue seu telefone, sente-se consigo mesmo e observe o que surge. No começo você pode sentir desconforto, medo, vazio. Isso é normal. É disso que você tem fugido através da distração constante. Mas se você perseverar, se você permanecer nesse desconforto, você vai descobrir algo incrível. Você é boa companhia, você é interessante, você é suficiente. E essa percepção é a fundação da indestrutibilidade emocional. Porque quando você é suficiente para si mesmo, ninguém pode te chantagear com rejeição, com abandono, com indiferença. Pessoas que temem a solidão são as pessoas mais fáceis de controlar. Por quê? Porque elas farão qualquer coisa para não ficarem sozinhas. Elas vão abandonar seus limites, elas vão trair seus valores, elas vão se perder só para serem amadas, só para serem necessitadas, só para não ficarem sozinhas. Mas Jung diria, essas pessoas já estão sozinhas, elas só têm medo de ver isso. Elas estão sozinhas consigo mesmas, mas fogem desse encontro. E enquanto você foge de si mesmo, você nunca será realmente livre. Regra número 7 é a mais poderosa e a que une tudo. Jung chamava isso de soberania psicológica absoluta. E aqui está a verdade definitiva. Ninguém pode te destruir emocionalmente sem sua permissão. Ninguém pode te ferir se você não concordar em ser ferido. Isso pode soar duro, talvez até como culpar a vítima, mas não é. É o oposto. É a forma mais radical de autoempoderamento. Jung reconheceu que em cada momento nós escolhemos como reagimos ao mundo. Nós escolhemos qual significado damos aos eventos. Nós escolhemos se nos vemos como vítimas ou como criadores da nossa realidade. A sétima regra é: assuma soberania psicológica absoluta sobre sua vida interior. Isso significa que você reconhece: ninguém me deixa com raiva. Eu escolho a raiva. Ninguém me deixa triste. Eu escolho a tristeza. Ninguém me fere. Eu escolho me sentir ferido. Agora já ouço as objeções. Mas e quanto ao abuso real? E quanto ao trauma? E aqui está a distinção. Você não é responsável pelo que foi feito a você. Você não tem culpa pelo trauma.
mas você é responsável pela sua cura. Você é responsável por como você lida com isso. Você é responsável por se você permanece no papel de vítima ou se você encontra a soberania. A psicologia moderna confirma o que Jung intuitivamente entendia. Pessoas que assumem responsabilidade por suas vidas emocionais se curam mais rápido de traumas, têm relacionamentos mais saudáveis e são significativamente mais felizes. Por quê? Porque elas não esperam mais que outros mudem. Elas mudam sua própria relação com o que aconteceu. Elas não são mais prisioneiras de sua história. Elas se tornam autoras do seu futuro. E essa é a armadura emocional definitiva. Quando você sabe que seu estado interno depende de você, não dos outros, então ninguém pode mais te controlar. Então, ninguém pode mais te manipular. Então, ninguém pode mais te chantagear emocionalmente. Jung disse uma vez: eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar. Isso é soberania psicológica em uma frase. Você não é definido por suas feridas. Você não é reduzido aos seus traumas. Você não está preso na sua história. Você é a escolha consciente que você faz em cada momento. E quanto mais você internaliza essa verdade, mais indestrutível você se torna. Não porque nada pode acontecer com você, mas porque o que acontece não te define mais. Aqui está a aplicação prática. Da próxima vez que algo acontecer que te fira, pause. Ao invés de reagir imediatamente, pergunte-se: como eu escolho responder a isso? Qual significado eu dou a esse evento? Estou disposto a dar a essa pessoa ou situação o poder de destruir minha paz interior? Frequentemente você vai descobrir: não vale a pena. E nesse momento você recupera sua soberania. Você decide que sua paz é mais importante que estar certo. Você decide que sua energia é mais valiosa que drama. Você decide que seu futuro é mais significativo que sua ferida. Essas são as 7 regras de Carl Jung que te tornam emocionalmente indestrutível. Não frio, não sem coração, não desconectado, mas consciente, soberano, livre. Você assume responsabilidade total pelo significado que dá aos eventos. Você protege sua energia psíquica, você integra sua sombra, você reivindica sua autonomia, você diferencia suas emoções, você desenvolve a capacidade de estar sozinho e você assume soberania absoluta sobre sua vida interior. Essas 7 regras não são apenas teoria. São um modo de vida. São uma armadura psicológica que não apenas te protege, mas te transforma. Jung entendeu que verdadeira força não está em nunca ser ferido. Está em escolher como você responde à ferida. Está em recuperar seu poder de pessoas e situações para quem você o deu. Está em reconhecer que você nunca foi uma vítima. Você sempre foi o criador da sua realidade, você só não sabia. Mas agora você sabe. Agora você tem as ferramentas. Agora você tem as regras. A questão é: o que você vai fazer com isso? Você vai ficar nos velhos padrões, na reatividade, na vulnerabilidade, na dependência dos outros para seu bem-estar emocional? Ou você vai ter a coragem de aplicar essas regras? A coragem de amadurecer psicologicamente? A coragem de se tornar emocionalmente soberano? Essa não é uma jornada fácil. Jung chamava o processo de individuação de caminho do herói. Por quê? Porque requer coragem para enfrentar suas próprias sombras. Porque requer força para ficar sozinho. Porque requer sabedoria para assumir responsabilidade. Mas a alternativa é uma vida em desespero silencioso, uma vida em reação, uma vida como joguete das circunstâncias. Se esse vídeo te impactou, se você reconheceu que está pronto para a indestrutibilidade emocional, então me faz um favor, se inscreve nesse canal agora, aperta o sininho, deixa aquele like. Por quê? Porque aqui não fazemos autoajuda superficial, nós vamos fundo. Nós falamos as verdades psicológicas que ninguém mais fala. E se você realmente quer se transformar, você precisa dessas verdades.
Comenta aqui embaixo qual das 7 regras você vai integrar primeiro na sua vida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que não é frágil, mas poderoso. Qual regra te moveu mais profundamente? Escreve agora, porque suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Você não é emocionalmente frágil. Você só nunca aprendeu a vestir sua armadura psicológica, mas agora você tem as 7 regras de Carl Jung. Use-as, viva-as, torne-se indestrutível, não para os outros, para você mesmo, porque no final do dia, você é a única pessoa com quem vai passar sua vida inteira. Faça dessa vida uma vida soberana, faça dela uma vida consciente, faça dela uma vida livre. Essa é sua escolha, esse é seu poder, essa é sua vida. Tome posse dela. E agora vem a parte onde você decide quem você tem 2 tipos de pessoas assistindo esse vídeo agora. O primeiro tipo vai fechar essa aba, vai voltar para a vida de sempre, vai continuar deixando outras pessoas controlarem suas emoções, vai continuar sendo refém das circunstâncias. Essas pessoas vão esquecer tudo que ouviram aqui em 48 horas. O segundo tipo, essas pessoas vão agir agora. Essas pessoas vão provar para si mesmas que estão prontas para mudar. Essas pessoas vão se comprometer com a transformação. A qual grupo você pertence? Prove agora. Se inscreva nesse canal agora, não amanhã. Agora. Porque cada segundo que você adia é um segundo que você continua vulnerável, continua sendo manipulado, continua dando seu poder para quem não merece. Deixa esse like. Não por mim, por você. Porque esse like é um compromisso que você faz consigo mesmo de que vai aplicar essas regras. É um contrato psicológico. É você dizendo, eu escolho ser indestrutível. Ativa o sininho. Por quê? Porque transformação não acontece com um vídeo. Acontece com repetição, com imersão, com consistência. E toda semana eu trago as verdades psicológicas mais profundas que vão continuar te fortalecendo. Comenta aqui embaixo. Qual das 7 regras você vai aplicar primeiro? Escreve o número, escreve agora. Porque quando você declara publicamente, você cria responsabilidade. Você se compromete. E compromisso é o que separa pessoas que transformam de pessoas que apenas consomem conteúdo. Compartilha esse vídeo com alguém que está emocionalmente sangrando agora, com alguém que está sendo manipulado, com alguém que precisa entender que não é fraco, mas que só não conhecia as regras. Você pode salvar a vida emocional de alguém hoje, literalmente. Compartilha agora e se você realmente quer ir mais fundo, se você quer transformação acelerada, vai na descrição do vídeo. Lá tem recursos, tem mais conteúdo, tem tudo que você precisa para se tornar psicologicamente invencível. Mas a decisão é sua. Você pode ser a pessoa que apenas assistiu, ou você pode ser a pessoa que agiu, você pode ser a pessoa que volta para os velhos padrões, ou você pode ser a pessoa que hoje, nesse momento, decidiu: nunca mais eu dou o meu poder. Nunca mais eu sou vítima, nunca mais eu sou controlado. A partir de hoje, eu sou soberano. Então, qual vai ser? Prova agora. Inscreve, curte, comenta, compartilha, age, porque a ação é a linguagem da transformação. E você não veio até aqui para ficar igual. Nos vemos no próximo vídeo. E quando nos vermos, você já será uma versão mais forte de si mesmo. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você. Vamos lá. Foca e transforma.